Seja bem-vindo ao nosso segundo podcast. Aqui quem fala é o Cláudio Paiva, terapeuta. E nós estamos aqui no Divã com Cláudio Paiva, onde nós vamos falar sobre a síndrome de Burnout. É uma síndrome sorrateira. É uma síndrome que ela vem muito devagar e destrói empresas, destrói líderes, destrói família. Então nós vamos tratar isso hoje com muito carinho e também falar alguma coisa sobre a luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso, né? E eu convidei um convidado especial que a gente ama muito, o nosso pastor Jonathan Aguiar, da Igreja Metodista Wesleyana da Praia do Morro. É uma igreja que nós mudamos agora de templo, né? Então, eu faço parte dessa igreja. Eu o convidei para que a gente possa falar sobre o que a síndrome de Burnout ela traz de malefício para os pastores, para os líderes religiosos. Eu quero direcionar para você que é pastor, você que é líder, você que é padre, você que é diácono, você que é bispo. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não cuidar da sua saúde mental, você vai ter muitos problemas para serem resolvidos. E tem que ser feito de imediato, para que não possa acumular. Porque a síndrome de Burnout, pastor, é o primeiro passo para a depressão. É o passo inicial para a depressão. Por quê? É uma doença de estresse. Primeira coisa que acontece hoje na vida das pessoas: primeiro eu entristeço, eu fico triste. Depois eu me estresso. Depois eu começo a maltratar, né? Eu começo com flagelo, eu começo com uma série de sintomas até poder tirar a minha vida. Tá certo? Que acontece muito isso. Então, primeiro sintoma que acontece na vida da pessoa é a síndrome de Burnout. E eu queria ouvir do nosso pastor, de você, pastor Jonathan Aguiar, o que você entende sobre essa síndrome? O que você estudou, lógico, você é um estudioso, o que isso acontece no meio dos pastores, dos líderes religiosos, dos diáconos, das pessoas que estão à frente da parte religiosa de uma denominação, de uma igreja? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Dr. Cláudio Paiva. É muito bom poder estar aqui e poder pensar junto com todos que vão participar, que vão assistir esse podcast sobre um tema que está tão presente nas nossas vidas hoje, né, nas nossas famílias e também nas igrejas. A síndrome de burnout, que vem de um termo inglês, né, que fala sobre queimar até esgotar, até acabar. Eu até lendo e ouvindo algumas coisas sobre o tema, achei muito interessante uma ilustração que a ideia do burnout seria um fósforo. Você risca, ele pega o fogo e ele começa ali a chama, né? Só que o fósforo ele vai queimando até que não tem mais o que queimar. Queima o dedo. Então esgota completamente aquilo que poderia ser queimado ali, né? Desde a cabeça ali com a pólvora ou com o produto que for e também ali o restante do fósforo. Então é um esgotamento completo da capacidade daquela pessoa de fazer qualquer coisa. É um esgotamento que normalmente está atrelado ao seu trabalho, né? Até conversávamos antes aqui, muito atrelado a pessoas que trabalham com pessoas, porque quando você trabalha com pessoas é muito mais complexo o limite das coisas, o limite de até onde você vai, e isso fala muito sobre o cristianismo, né? Jesus, quando ele é perguntado pelos mestres da lei, pelos peritos da lei, né, sobre qual era o mandamento mais importante, e ele estava ali tentando pegar Jesus ali em uma saia justa, que ele falasse alguma coisa que pudesse então falar: tá vendo, você está desdenhando dos demais. Ao invés de ele escolher um, ele vai e resume todos, né, no grande mandamento, que é dividido em dois: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. E ele finaliza esse texto falando que disso depende toda a lei, ou seja, todo o Pentateuco, todos os primeiros 5 livros e os profetas. Era a Bíblia que tinha na época. Ele estava dizendo, a Bíblia se resume a isso.
Então, quer dizer, Jesus ele pega a realidade da vida cristã e ele atrela essa realidade. Bom, então eu preciso amar a Deus acima de tudo, eu preciso me gastar por isso, eu preciso queimar tudo, mas eu também preciso queimar tudo pelas pessoas. E aí a gente precisa entrar numa compreensão sobre limites, até onde isso é saudável, né? E dentro do ministério pastoral, esse limite ele é muito complexo, ele é muito confuso, porque qual é o limite? A gente tem lá na igreja a nossa visão, que a gente sempre grita no final de todos os cultos, tá lá na frente da nossa igreja, tá na nossa logo, é amar, cuidar e servir. E tá no nosso coração também, né? Amar, cuidar e servir. A gente usa camisas que falam isso, a gente tem uma camisa lá do voluntariado da igreja, servir por amor. E eu já fui confrontado por algumas pessoas em algumas situações. Ué, pastor, tem que servir. Ué, pastor, o senhor não fala lá que é amar, cuidar e servir? Ou seja, as pessoas elas têm dificuldade de colocar um limite. Sim. Elas querem que isso seja realmente até esgotar. Uhum. E aí esse esgotamento, em algum momento, ele chega e começa a gerar alguns problemas. Alguma vez na sua vida você teve assim... eu já tive uma síndrome de burnout. Burnout, né? Ou burnout também está certo. Síndrome de burnout. Eu tive uma época que eu trabalhava muito, né? Eu tive um esgotamento, um estresse, e eu cheguei bem próximo dessa síndrome. Sorte que eu tinha um acompanhamento, porque eu sou obrigado a fazer terapia. Por força de lei, todo terapeuta tem que ter um terapeuta para que ele possa conversar. E, na época, o Edson, Dr. Edson, ele conseguiu identificar, Cláudio, você vai explodir. Se você não parar agora, você vai explodir. Tá certo? Burnout vai te pegar, né? Até ele brincou. Burnout vai te pegar. Ele estava brincando, ele é muito brincalhão. E eu, naquele momento, eu dei uma parada. Eu dei uma parada de uns 15, 20 dias. Eu tirei umas férias forçadas e eu fui fazer a terapia. Em algum momento da sua vida, você sentiu assim, eu vou explodir? Então, diagnosticado, não. Talvez até deveria fazer. Já tive um tempo que eu fiz terapia e até indico isso para todo mundo. Acho que todo mundo deveria fazer terapia. Deveria ser força de lei, né? Terapia é muito importante, muito importante. Mas em muitos momentos da minha vida e do meu ministério, eu senti um esgotamento, sim. Por vários fatores. Né? Qual o sintoma que apresentou? Então, isso que eu ia falar. Os sintomas que normalmente estão atrelados ao burnout tem a ver com um cansaço extremo, aquele cansaço que você até dorme, mas você não descansa, você já acorda pilhado, você já acorda preocupado, meu Deus, o mundo está acabando, eu estou dormindo, sabe? Aquela história, o dia deveria ter 32 horas. 40... E aquela ideia assim, parece que está errado você dormir, porque tem problema acontecendo e você não está resolvendo esse problema, entendeu? Eu acordava, em alguns momentos, me sentindo mal porque eu dormi, porque eu deveria estar... Sentimento de culpa até. Sentimento de culpa. Então, assim, eu descansava, mas eu não descansava. Um outro sintoma aí que a gente vai dando o check, né, em todos eles, é o estresse extremo, né? Tudo irrita assustadoramente. E aí é quando o trabalho começa a irritar, e aí dentro do ministério nós não entendemos que nós somos funcionários, mas nós somos vocacionados. Então a vocação, um chamado divino precisa ser algo que traz alegria, que traz prazer, né? Que traz... você se sente, sabe, pleno, e aí deixa de acontecer isso. Se torna pesado. A gente costuma usar uma máxima dentro do ministério pastoral e até mesmo dentro dos trabalhos dentro da igreja, né? Porque a igreja ela trabalha com voluntariado nas suas áreas de serviço, que nós chamamos de ministério, né? Uma palavra muito bonita e que às vezes é traduzida de uma maneira errada, né? A gente vê os ministro da saúde, ministro disso. A palavra ministério, ela vem do grego e vem da ideia de serviço. Então o ministro nada mais é do que o servo daquela área. Né? Hoje, dentro de uma área política, a gente vê exatamente o contrário, né? Quem é o dono da razão. Mas os ministérios,
A ideia é que a pessoa ela sinta alegria, ela sinta prazer. E a gente costuma dizer, olha, o ministério ele pode gerar cansaço, não estresse. O cansaço é natural, o ser humano ele se cansa. Agora, o estresse normalmente está atrelado com algo que você não está conseguindo fazer o que você deveria fazer, você não está entendendo o que é aquilo. E isso você sentiu na pele, sim, cansaço, o estresse, aquela ideia dor assim no corpo. aquela ideia assim de, puxa, eu não queria ir à igreja, eu não queria ter que pregar hoje. É um desânimo, né? Eu não queria ter que fazer esse atendimento, eu não teria ter que resolver essa situação. Isso não deveria acontecer. E também aquilo que era prazer, aquilo que você faz se torna um transtorno. E o estresse também dentro da casa, né? Porque aí estoura no casamento, estoura nos filhos. Então o estresse é uma realidade. Aí depois, um outro sintoma é quando você passa a ter esse distanciamento das pessoas, né? Você não quer mais estar próximo de pessoas. E o pastor, por si só, o ministério pastoral já é uma realidade meio solo, meio distante, né? Porque é muito comum dentro do ministério a gente se pegar assim, dentro de uma realidade onde nós nos preocupamos com todo mundo e aparentemente ninguém se preocupa com você. A gente teve algumas situações no ministério muito, muito chocantes. Eu me lembro de uma que a Raíssa, em 2020, se eu não me engano, aconteceu seguido, foi antes da pandemia, foi 2019, aconteceu seguido 3 mortes de pessoas próximas de membros da igreja. E nós demos suporte, participamos do ofício fúnebre, cuidamos da família e tal. E logo na sequência, morreu o avô da Raíssa, muito próximo dela, e ela ficou muito sentida, a gente precisou ir às pressas para a cidade dela e tal, e a gente naturalmente avisou nos grupos da igreja, olha, estamos viajando às pressas, essa situação, a avó da Raíssa faleceu e tal. A gente pastoreava uma igreja na época que devia ter aí os seus 130, 140 metros. Não é pequeno, né? A Raíssa recebeu uma mensagem de uma pessoa só, que perguntou para ela, Raíssa, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Conte com as nossas orações, que o Espírito Santo te console. E a gente ia acabar de sair de uma realidade onde a gente se esforçou. Então, aí a gente vai se afastando, porque essas situações elas vão gerando esse estresse, essa chateação. Vai gerando esse estresse. E vai distanciando. Corta aí, Neto. Uma tossezinha, cara. Não. Uma tossezinha. Eu tô com a faringite. Então, você está falando, volta lá do estresse. Do estresse. Que você teve e ninguém ter participado com você. Então, aí essa situação mostrou pra gente, assim, que a gente estava se esforçando e esse retorno não estava acontecendo. Então, isso gera um estresse, isso gera uma chateação, uma tristeza, né? E algumas situações que a gente empreende muita força. Por exemplo, você falou sobre estarmos num novo espaço. Né? Esse novo espaço gerou todo um esforço físico, um esforço emocional, um esforço financeiro, um esforço mental de você pensar em todos os processos. E agora a gente fez recentemente 1 ano dessa mudança e graças a Deus por tudo isso, mas ainda vivemos algumas realidades disso e isso causa um pico de adrenalina muito grande, que no momento que está tudo acontecendo ali, você quer fazer acontecer, você quer que as coisas deem certo, que chegue até o final. Mas aí depois, quando você para pensar, poxa, mas podia ter sido mais fácil se mais pessoas tivessem pegado junto. Então, essas coisas do Ministério Pastoral, eu digo para você assim, é novidade? Não é. Não é novidade. Mas quando se vive isso, causa resultados emocionais que podem sim desencadear uma realidade boa. Então, assim, dizer para você, eu tive naquela época específica, mas eu tive sim, em muitos momentos, essa realidade. Porque a gente sentia que você estava muito emotivo, né? Sim. Lembra? Qualquer coisinha você se emocionava, né? E até a nossa missionária fala assim, não, ele chorou mesmo, né? Mas não, é porque a força do cérebro
que vai de encontro àquilo que você sonha e você se frustra é muito grande. Sim. Então eu quero dizer para você, porque não é só pastor que tem o burnout, não. O policial, eu trato de policiais lá no consultório, médicos, enfermeiros, professores no final do ano. Professores no final do ano, eles me procuram assim com muita frequência, porque eles estão no limite do limite do limite. Eu atendi um bombeiro, em certa ocasião eu atendi um bombeiro que ele estava assim, ele fez um socorro de uma pessoa, de uma criança, parece no afogamento e tal, e aquilo ali mexeu muito com o emocional dele. Então eu quero dizer para você o seguinte, você que é pastor, você que é policial, você que é bombeiro, se você está tendo esse sintoma, procure ajuda. Procure lá no seu batalhão, procure lá na sua igreja, procure alguém que possa te ajudar. Pastor Jonas, o que a Bíblia fala? Existe alguma coisa na Bíblia que fala assim, olha assim, isso aqui foi uma característica clássica de uma síndrome de burnout? Bom, vamos lá. Eu destaquei aqui para a gente a realidade de Elias, mas antes da gente falar de Elias, eu queria rapidamente falar sobre algo que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele já traz para a gente de orientação. A partir do versículo 25, ele começa a falar, portanto, não se preocupem, em outras versões vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E ele vai repetindo isso várias vezes, porque você está preocupado com roupa, com comida e tal, e tal, e tal. No final ele fala, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal ou a sua realidade, né? Então, isso não é uma realidade de hoje. Jesus já falava sobre isso. Mas antes de Jesus, lá em 1 Reis, capítulo 18... Anote aí para você poder estudar. É muito interessante tá na Bíblia, aqui, Elias. Olha só, Elias é considerado o grande profeta da Bíblia. Não tem um livro sobre ele, mas quando você vai falar sobre ações proféticas, não apenas sobre profecias faladas, mas ações proféticas, Elias talvez tenha sido o grande personagem da Bíblia em relação a isso, né, a ações proféticas. E no capítulo 18, Elias ele se levanta como o homem que vai vencer 850 profetas de outros deuses, de Baal e de Azerá. Então ele tem um pico de adrenalina, altíssimo. Ele chega lá no Monte Carmelo e a história é belíssima, ele confronta esses profetas, Deus se manifesta, os outros deuses não se manifestam, então ele mata esses 850 profetas. Ele tem ali uma demonstração clara do poder de Deus nele e através dele. Sai dali como o grande homem de Deus, o povo agora se rende ao Senhor, mas no capítulo 19 diz que agora Acabe e Jezabel, que eram os líderes lá de Israel na época, eles não se dão por satisfeitos com isso. Falam, ele matou os nossos profetas, nós vamos atrás dele e vamos matá-lo. Ele achou que aquela situação tinha resolvido, que agora ele era o cara, a resposta, mas ele vê que a perseguição continua. Isso faz ele entrar numa síndrome de burnout. Porque no capítulo 19 diz que então ele teve medo, no versículo 3, e fugiu para salvar a vida dele. Então ele foi para Berseba de Judá e tal, então ele vai para o pé de giesta, pé lá de uma árvore, senta debaixo dele e ora pedindo a morte. E ele fala, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Isso então, é tristeza. Claramente, exatamente. Ele já começa a demonstrar. O medo, a tristeza. Mas o interessante do capítulo 19, e lendo sobre isso, até vendo outros psicólogos, pastores falando sobre isso, é que parece que o próprio Deus ele dá aqui um passo a passo. Terapia. Deus se tornou ali o terapeuta para fazer ele sair dessa realidade. A primeira realidade que a gente vê é que Deus ele permite a ele o sono. O descanso. É o primeiro fator que quem está com essa síndrome tem que acontecer. Aí a gente vai vendo como que vai encaixando nos tratamentos que hoje já são convencionais, entendidos que são os melhores. Então ele dorme, ele deita debaixo dessa árvore e dorme. Aí um anjo acorda ele, já estou no versículo 5. Se o anjo acordou ele, porque ele estava dormindo demais. Muito. Porque você só é acordado
E se aí, você tá dormindo, acorda ele e traz comida para ele. Até achei interessante um dos psicólogos que eu estava ouvindo falando, aí Deus prepara lá um anjo masterchef para ele, a preparar uma alimentação suco, balanceada, frutas, é o que ele tem que comer. um negócio suco, saudável, porque Deus não daria não a ele comer alguma gordura, coisa ruim. Então gordura. dá a ele uma alimentação saudável, que é importante também para sair desse quadro. Elias olhou ao redor, junto à sua cabeça tinha um pão assado sobre brasas quentes, jarro de água e tal. Ele comeu e deitou-se de novo. Ele dorme um pouco mais. O anjo do Senhor volta, toca nele, leva mais comida para ele e fala, a sua viagem vai ser longa. Então ele se levantou, comeu, fortalecido por aquela comida. Então o primeiro passo, dormiu. Segundo passo, se alimentou bem. Aí vem o terceiro passo que até você destacou para mim. Exercício. Ele andou. Então se exercitou. Né? Ele saiu ali de uma realidade que ele estava parado, vai agora se exercitar para queimar a energia do que ele tinha se alimentado, mas porque também faz bem para o físico, faz bem para o emocional. E aí vem o quarto passo. Deus então leva ele até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Ali ele entra numa caverna, passa a noite, e então Deus pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. Ou seja, Deus dá a oportunidade dele desabafar. Expressar. Dele colocar para fora. Terapia. A fala. Ele sentou como no diz divã, o Freud, né? Ele sentou no divã com Deus. E aí ele fala no versículo 10 que ele tem sido muito zeloso pelo Senhor, os israelitas rejeitaram e tal. E ele diz que ele é o único que sobrou. E aí vem o quinto passo, que então Deus fala para ele sair de onde ele estava e ver a glória de Deus. Porque Elias, e aí entra essa questão do burnout que está muito atrelado a trabalhos de pessoas que lidam com outras pessoas, porque é frustrante muitas vezes. Estava ouvindo um pastor que muito sabiamente ele estava dizendo, um pastor já velhinho, pastor e psicólogo, e ele tratando sobre essa realidade da síndrome de burnout com outros pastores, falando assim, pastor, não crie expectativas sobre o trabalho que você faz em relação às pessoas. Porque as pessoas, elas infelizmente têm muita dificuldade de reconhecer o seu esforço, de reconhecer o seu trabalho, de dar valor à sua disposição. Porque as pessoas, elas acabam entrando numa realidade de consumo de que, não, tá ali para me servir. Então faz mais do que a sua obrigação. Mas com um bombeiro, você estava falando, com um bombeiro, quando a gente vem aí uma catástrofe, aí vai o bombeiro, entra na água ou entra embaixo do prédio e tal, quando sai, não é reconhecido, não é aplaudido, ganha medalha de honra. O pastor às vezes salva um casamento e o membro na semana seguinte sai da igreja. Então, o que esse pastor fala? Pastor, não crie essa expectativa porque isso vai te gerar frustração. Elias criou uma expectativa de que aquilo iria tornar Acabe e Jezabel tementes a Deus. Mas eles voltam a querer persegui-lo porque eles não abandonam seus deuses. Ele criou uma expectativa em pessoas. Deus leva ele para fora da caverna e fala, agora veja qual é o motivo do seu trabalho. Exatamente esse fator, esse passo a passo que o terapeuta faz quando ele é procurado no consultório. A gente procura saber como é que está o seu sono. Ah, não estou dormindo nada. Eu estou tomando medicamento para dormir. Eu falo, olha, nós vamos ter que eliminar esse medicamento. Porque eu trabalho com florais, né? Então, eu vou te passar um floral, porque esse medicamento é uma bomba para você. Você vai se viciar a dormir com ele. Sim. Depois, a sua alimentação. Não é um sono reparador, né? Como é que você está se alimentando? Ah, eu estou comendo churrasco. Pode parar de comer gordura, comer carne. Vamos comer só frutas, suco de manga, comer aquilo que está debaixo da terra, que é batata, cenoura, para que você possa fortalecer. Então, exatamente isso. Olha como é interessante você que está nos assistindo. Como que a Bíblia ela nos ensina um monte de coisas, inclusive a terapia da cura do burnout. Tem uma frase muito bonita que diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É isso aí. A Bíblia ela sempre traz todas as respostas, ela sempre traz os tratamentos. Por isso que ela é o nosso manual de vida, né? Você vê que as causas que fazem as pessoas terem essa síndrome, primeiro, é o ambiente tóxico. Você vê que o Elias estava num ambiente altamente tóxico. Outra coisa é a competitividade. Ele estava competindo com os Baals lá, né? Para que pudesse sofrer essa... E outra coisa é a autocobrança que acontece.
O líder, por exemplo, ele é cobrado. Por exemplo, o gerente, eu tenho atendido alguns gerentes de empresa, o patrão cobra dele resultado, 24 horas por dia. E eu tenho certeza que o bispo também te cobra. Sim. 24 horas por dia é cobrança, né? E a autocobrança também, né, Cláudio? A autocobrança também. A sua cobrança. A autocobrança. Porque, diferente de um empreendedor, de um funcionário, até de um funcionário público, de um policial, de um bombeiro, a mensuração de um sucesso de um ministério pastoral é muito complexa. Porque nós podemos ter igrejas cheias de pessoas com um pastoreio ralo. Uhum. Isso não quer dizer que é sucesso. Como às vezes a gente pode ter uma igreja que ela é pequena, mas com um ministério pastoral de sucesso. Porque as pessoas elas estão sendo muito bem pastoreadas. Uhum. Eu não estou falando aqui de números necessariamente, eu estou falando sobre cuidado, que é o primeiro papel do pastor. Então, só que essa cobrança ela é constante. Essa cobrança ela existe da liderança e ela precisa existir. Isso não é um problema, ela precisa existir, isso tem que acontecer. Mas essa cobrança ela também é da membresia, essa cobrança ela também é da família, porque os filhos também cobram tempo com o pai, a esposa também cobra, e ela é uma autocobrança. Então a cobrança não é necessariamente o problema. O problema é o que eu faço e como eu me deixo ser consumido por essa cobrança. E como as pessoas elas lidam com isso em relação ao seu líder. Porque eu preciso também saber separar as coisas. Uma coisa que eu faço muito, e quem já foi pastoreado por mim, já são aí 14 para 15 anos pastoreando e algumas igrejas. Então já tive o privilégio de estar à frente de muitas igrejas e pastorear muitas pessoas. Uma das coisas que é mais comum as pessoas ouvirem fazer é pedindo perdão. Falar, olha, você me perdoe, porque em algum momento eu vou falar alguma coisa que você não vai gostar. Eu vou tomar uma atitude que você não vai gostar. Eu vou pregar alguma coisa que talvez você não vai gostar. Então você me perdoe se eu te decepcionar em algum aspecto, mas nunca duvide que o meu intento, o meu desejo é ser o melhor para você, o melhor que você precisa, não necessariamente o melhor que você quer. Já deve ter acontecido contigo, e isso acontece sempre comigo, né? As pessoas não nos conhecem, e depois que começa a conhecer, ela chega para você, onde você tem coragem? Rapaz, eu não ia com a sua cara. Comigo acontece. Eu achava que você é um cara metido, você passa perto de mim e não me cumprimenta. Eu falei, pô, desculpa, cara, eu cumprimento todo mundo. Eu acho que eu falo, essa visão que as pessoas têm da gente que nos faz, às vezes, errar no nosso comportamento. Sim. Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam de mim, eu me preocupo com o que eu penso de mim. Então, a maioria dos pastores, dos líderes, dos gerentes, dos gestores, eles querem fazer média, eles querem politicamente estar bem com as pessoas, tá certo? Eu descobri, estudando, eu gosto de estudar, qual é o maior erro que o líder comete. O acerto a gente sabe, né? Resultado, comprometimento. Agora, o maior erro, só tem um erro que a gente comete: tentar agradar todo mundo. Então, isso, eu estou dizendo para você que é líder, você que é pastor, você não vai conseguir agradar todo mundo. Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar, né? De 12 apóstolos, ele teve um problema com Judas. Então, você ter a sua autenticidade e ter a consciência de que você está dando o melhor de si. Sim. Né? Eu sempre, esse sonho aqui que nós estamos vivendo, é um sonho que nós sonhamos para ajudar as pessoas. Qual é o meu slogan como profissional? Fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o meu slogan. Eu quero poder ajudar os pastores que estão me assistindo, os bombeiros, os policiais, os profissionais. E hoje, uma grande síndrome que está acontecendo de burnout os vendedores estão sofrendo muito. Porque os vendedores estão sofrendo, quem trabalha com vendas, para trazer resultado, para trazer a venda para a empresa. Porque precisa de vendedores. E em certa ocasião, eu até comentei contigo, eu fiz um trabalho numa empresa que, se você ficasse 3 meses na antepenúltima, penúltima e último lugar, você era demitido e colocava outro vendedor no lugar.
Eu fui até essa empresa porque teve um vendedor que veio até mim. Eu fui lá falar com o patrão. Falei, não tem como você mudar isso não. Você está perdendo uma pessoa que está tendo 3 meses de problema. Está com problema na família, está com problema, o filho está doente. Ele conseguiu mudar isso, acabar com isso dentro da empresa. Então, imagine, você tem 3 meses para você trazer resultado para a igreja, senão o seu líder vai te trocar, vai mudar você. Então, não queira fazer média com ninguém. A sua autenticidade, mas tem que ser autenticidade pura, uma verdadeira. Porque isso cria na gente o quê? Uma insegurança psicológica, que é a última insegurança, que são as causas que transformam essa doença, né? De burnout. É a segurança psicológica, porque às vezes você é tímido, né? Eu tenho um amigo meu que é muito tímido e agora ele está começando a se soltar, começando a gravar vídeos, começando a desenvolver a sua vida profissional. Isso traz com que você não se comunique. Eu falo sempre, por que o ovo da galinha é mais caro do que o ovo da pata? Não sei. Porque ela grita, ela anuncia. Ela não faz isso, a pata não grita. Então, se você está tendo problema de saúde mental, se você está tendo... Grite. Dá o grito. Grite para o seu pastor, grite para sua esposa, grite para os seus filhos, grite para a sua parentela, para que você possa ter ajuda. Não deixe mudar, né? Não deixe crescer o seu problema mental. Você falou sobre a impressão das pessoas, né? É estranho. As pessoas têm dificuldade de acreditar quando eu falo isso. Eu sou tímido, eu sou extremamente tímido. Na minha adolescência, eu passava como filho de pastor, cresci na igreja, então já tocava lá no Ministério de Louvor. Filho de pastor é pastorzinho também, tem esse detalhe também. Não é, mas para as pessoas é. Para as pessoas é. E aí eu tocava já no Ministério de Louvor, lá com os meus 13, 14 anos, eu passava desviando do microfone assim, eu não queria que as pessoas me vissem, eu tocava num canto, meu instrumento não era um instrumento de muito destaque também, que era o contrabaixo, então tocava num cantinho lá, e aí quando eu fui chamado para o ministério, esse era um desafio que eu tinha também, eu falei, eu vou ter que falar em público, eu vou ter que falar para as pessoas, eu vou ter que pregar e tal. E aí a minha esposa, a Raíssa, para quem conhece, já é o oposto extremo. Ela já é aquela pessoa hiper simpática, onde ela chega, ela é expansiva, ela fala e tal. E aí quando a gente chega, a impressão que passa, quando a gente chega num ambiente novo, né, que eu não conheço pessoas, a impressão que passa é que eu sou o metido, eu sou o mal educado que não fala com as pessoas, e ela não, ela é a pessoa que já chega de cabeça em pé, olhando para todo mundo e tal. Só que aí à medida que vai passando o tempo, eu vou conhecendo as pessoas, eu vou me soltando, as pessoas vão me conhecendo, e é muito comum as pessoas chegarem para mim e falar, poxa, eu quero te pedir perdão, eu achei que você era uma pessoa metida, que você era uma pessoa, sabe, que não se misturava e tal, mas agora eu já estou te conhecendo melhor. Eu me lembro que quando eu cheguei em uma das igrejas que eu pastoreei, nas primeiras pregações, assim, nos primeiros 2 meses, pela minha timidez, eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu pregava, eu sempre, como curso de oratória e tal, você tem que procurar olhar ali na testa da pessoa, né? Então eu tentava olhar assim, no limiar do auditório para que não passasse isso, não vou ficar pregando de cabeça baixa, nem olhando para o teto, não fazia sentido, né? Mas teve uma pessoa que percebeu. E essa pessoa que percebeu chegou assim para falar comigo, pastor, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bonita e tal, mas você não olha para as pessoas quando você está falando e tal. E aí eu falei para essa pessoa, você tem razão. Mas sabe por que eu não olho? Eu expliquei para ela, eu sou tímido, eu estou chegando agora. Mas dá um tempinho para mim. Falei para ela, dá um tempinho para mim. Daqui um tempinho você volta a falar comigo. Passou mais uns 4 meses. Eu já estava na igreja há 6 para 7 meses. Essa mesma pessoa voltou e falou, pastor, agora o senhor já está olhando para as pessoas. O senhor já está até cantando e tal. E aí brincou comigo. Eu falei, tá vendo? É isso que eu estou dizendo para você. Tem a ver com a minha timidez. Então, é essa questão de perceber. Agora, quanto a tentar agradar, é claro, isso é impossível, né? Agradar
a todos, até porque a igreja ela é composta de pessoas diversas, de realidades diversas, com expectativas e necessidades diversas. Então é impossível. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem dentro do cristianismo, e eu falo muito sobre isso, por exemplo, em aula de novos membros, quando a pessoa está chegando para a vida cristã, que o cristão, ele também tem que ter essa preocupação do como eu estou sendo visto pelas pessoas. E o pastor é esse referencial. Por isso que eu sempre brinco, falo, olha, eu vou pedir perdão para vocês algumas vezes, porque vai ter dia que eu vou estar muito preocupado com alguma coisa e que às vezes eu vou passar reto por você na entrada da igreja, eu não vou te cumprimentar. Me perdoa, não é porque eu não gosto de você, é porque eu estou preocupado porque aconteceu um problema lá e eu tenho que resolver para o culto começar, eu tenho que ir lá ver o negócio do som, às vezes alguma coisa que eu sei que aconteceu, então eu tenho que resolver. Então essas realidades elas acontecem, mas a cobrança ela também chega. Tá vendo? Eu já ouvi de pessoas, o pastor não gosta de mim. Eu falei, gente, mas por que eu não gosto dela? Por que eu não gosto dele? Porque aquele dia aconteceu tal coisa, e você foi, mas eu nem me lembro que dia foi esse, que foi que eu fiz. Eu não me lembro. Mas as pessoas elas levam para o coração, elas guardam. Então essa cobrança, ela existe e ela contribui para essas realidades emocionais, para essa cobrança excessiva e por aí vai, né? Mas tanto eu e a Raíssa, por sermos filhos de pastores, isso nos blinda um pouco mais, porque nós crescemos nessa realidade de igreja e crescemos vendo os nossos pais passando por isso. Então, muita coisa que os nossos pais passaram, a gente já aprendeu com eles. Para não passar. Então aí hoje, poxa, isso é ruim. Não, mas tá tudo bem. A gente já sabe como driblar isso, né? Já caminhando para o final do nosso podcast, os sintomas que nós detectamos é o seguinte: isolamento, tá certo? E a introspecção, a pessoa ela não quer conversa, ela não quer conversar, ela não quer saber de nada, ela se isola, tá certo? E alguns partem para onde? Para os vícios. Vício do jogo, do álcool, das drogas, do sexo, certo? Da pornografia. Por quê? Ela precisa encontrar de novo o prazer. Sim. Ela perdeu o prazer do trabalho, perdeu o prazer da produção, da criatividade, da criação. Ela tem que buscar esses outros prazeres. Então, eu queria dizer para você que está nos assistindo que existem profissionais que podem te ajudar. Vencer um burnout é difícil. É difícil vencer sozinho. Não é fácil. Tá certo? Você implica com a espiritualidade? Sim, porque nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos uma tríade. O corpo tem que fazer como Elias, fazer exercício, se alimentar bem, né? Dormir bem, né? Mas a mente, procurar alguém que queira e que esteja preparado, capacitado, para que você possa trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, para que você possa se curar. A cura existe. E eu tenho certeza disso. Para a gente encerrar, pastor, o que o senhor deixaria de mensagem para os pastores, para os líderes religiosos, para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema? Bom, eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, falando sobre tratamento, principalmente emocional, psicológico, é que a terapia, ela mostra a ferida. Sim. Mas Jesus cura a ferida. Voltando para o texto que a gente leu no início, né, que eu falei sobre Mateus 6, quando Jesus ele está trazendo essas realidades, até o subtítulo aqui na minha Bíblia, as preocupações da vida. A partir do versículo 25, ele está trabalhando qual isso. livro? Capítulo 6, a partir do versículo 25. E ele começa a trazer as possíveis feridas das pessoas. É o medo de não ter a comida, de não ter a roupa, são os problemas do dia a dia e tal. Então ele está trazendo a ferida, ele está mostrando a ferida, mas ele fala, não se preocupe, basta cada dia essa realidade. Né? Ele está ali trazendo uma palavra
de fé, porque ele está falando que Deus, ele se preocupa mais com você do que se preocupa com os pássaros, para quem não falta comida, se preocupa mais com você do que se preocupa com as plantas, né, que não falta ali, a roupa que foi melhor do que a de Salomão. Então ele está dizendo ali que, olha, essas preocupações, essas dores, essas tensões, esses problemas, a síndrome de burnout, a depressão, ou o que quer que seja, existe? Existe. É fato. Tinha já na época da Bíblia. Tem nos dias de hoje. Mas o Cristo que nós cremos, ele tem poder para mudar essa realidade. Desde que você entenda em que realidade você está. E você procure as ajudas. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras são pessoas que foram capacitadas, estudaram, e essa capacitação vem de onde? Vem de Deus. Sim. Deus é quem dá a capacidade para um psicólogo, para um psiquiatra, para um terapeuta, como deu para um técnico de TI para fazer o celular, o computador, como deu lá para o programador para fazer o aplicativo que você está tendo acesso a esse podcast. Então tudo que nós temos hoje vem da capacidade que Deus dá ao homem. Para quê? Para servir um ao outro. Então, se você se encontra numa realidade de tensão, numa realidade de esgotamento, procure profissionais. Permita que pessoas te ajudem, mas também entenda que precisa fazer parte desse processo, como em tudo na vida. Um Cristo que te ama e que tem as respostas para tudo isso. A ajuda humana te coloca na posição de ser, então, ajudado por Deus. Eu sempre falo lá na igreja, um bordão muito clássico entre os cristãos, né? Nós servimos a um Deus dos impossíveis. O que isso quer dizer? O que é possível, a gente tem que fazer. Tenho que fazer. Então, o que é possível? É procurar um terapeuta? Procure. Procurar um profissional? Procure. Faça o que você tem que fazer. E a partir daí, o impossível, a restauração plena, a transformação nessa realidade, Jesus, aquele que faz milagres, aquele que é o Deus impossível, ele vai poder fazer sobre as nossas vidas. Amém. E eu quero dizer para você que estamos terminando agora o nosso segundo episódio do nosso podcast, tá certo? É a síndrome de burnout. E eu quero dizer para você da importância desse trabalho para que possamos levar para você soluções e temas que venham ajudar você a desenvolver melhor de você, desenvolver a melhor versão, fazer um download da sua vida para que você possa ser. Deus projetou a gente para duas coisas, eu nunca deixo de falar isso: ter sucesso e ser feliz. Deus nos projetou para ter sucesso e ser feliz. É o que nós queremos para você. Então, no Divã com Cláudio Paiva, eu quero te agradecer, pastor Jonatas Aguiar, pela sua presença, pelo seu carinho, que você sempre tem dispensado a gente. E na semana que vem, nós temos um novo episódio. Um forte abraço.